retomamos alguns assuntos e estudarmos juntos. Vamos hoje tratar sobre o desenvolvimento, certo, da diversidade, partindo de algumas questões relacionadas ao contexto neotestamentário, da história contida no transitar do povo de Israel, do povo que está retornando do exílio babilônico, não é? O período entre o exílio babilônico, certo, e a destruição do segundo templo, ele vai marcar para os romanos, certo, um tempo em que eles vão assistir o nascimento de uma variedade fascinante e complexa de expressões, certo, da identidade e da própria vida judaica. Algo que também é marcante, que é vital e até que nós possamos compreender, é que dentro desse período, boa parte da compreensão da história judaica, ela começa a surgir e começa a se desenvolver a partir até de um contexto que podemos dizer da igreja primitiva, tá? O acontecimento, então, que podemos, conforme o N.T. Wright propõe, que precipitou todas as, vamos dizer assim, principais tendências do judaísmo do primeiro século, foi justamente, conforme vimos, e já até tratamos em outros momentos, a crise macabeia, a crise provocada e proposta pela guerra dos macabeus, tá? Tratou-se, em primeiro lugar, certo, do ponto que podemos considerar até de referência inicial para uma especulação que veio, inclusive, a continuar daquilo que, com o tempo, viria a se tornar a libertação de Israel do domínio pagão. Outro, sim, também a celebração anual da festa de Hanukkah, que veio significar o improvável triunfo, a improvável conquista do pequeno bando de rebeldes, tá? Contra o poderio do paganismo, que inclusive foi mantido sob olhar público, tá? Da mesma forma que os que podemos colocar os acontecimentos centenários da Irlanda do Norte, que são cerimonialmente relembrados nos dias atuais. Tá? Dá para se fazer esse paralelo, essa comparação. Segundo, também podemos ver que a maioria dos judeus da época, desse período, eles mantinham uma esperança de que o Deus da aliança voltaria a agir na história e dessa vez iria restaurar a sorte do seu povo de tal forma que, embora em sua terra continuaria exilado, tá? Porém, no entanto, a crise macabeia, ela também concederia, em segundo lugar, a causa de algumas divisões dentro do próprio judaísmo, tá? A insatisfação, por exemplo, com o resultado, foi a razão, inclusive, para a própria ascensão e o plano ideológico de, pelo menos, alguns dos diferentes grupos do judaísmo. Certo? Então, esses dois efeitos da crise e esse entusiasmo que nós podemos colocar, que foi renovado pela libertação e pela própria divisão partidária, estava naturalmente relacionado de uma forma, vamos dizer assim, intrincada, certo? Como que quando o próprio Deus de Israel, o Yahvé, né? Deus, na terminologia do tetragrama Yahvé, resgataria o seu povo, e essas eram perguntas justamente cujas respostas estariam refletindo diferentes percepções
quanto ao significado, inclusive, de ser o povo do Deus da Aliança que distinguiria um grupo judeu do outro. Tá? E nesse ponto aí, nós começamos a falar de judaísmos em consonância com muitos estudiosos modernos. Questões, por exemplo, para a crença e para a aspiração propriamente dita, não eram as únicas, podemos colocar aqui, questões, explicações e propostas e pressupostos para a diversidade. Mas fatores geográficos, esses sim tiveram um peso e tornaram-se diferenças consideráveis entre as pressões e as consequentes necessidades culturais, sociais e religiosas. Então, sem contar inclusive com os pontos de vista dos judeus que vinham habitar em Jerusalém, tá? Em relação aos que residiam dentro da Galileia. Então, os judeus de Jerusalém podiam concentrar-se sua atenção mais naturalmente no templo, tá? Nos problemas da soberania pagã e até na própria ameaça à santidade da capital, assim como na manutenção do culto, da liturgia, das festas, como símbolos da sua independência nacional e principalmente de jure em face de uma subserviência de fato, tá? De jure em base de uma subserviência de fato, tá? Então, já a Galileia, eu posso colocar aqui que ocorre algo grandemente positivo, que a Galileia, que estava localizada há 3 dias, tá? Praticamente de viagem de Jerusalém, que era a capital, encontrava-se separada pelo território hostil entre ambas, que seria Samaria. Tá? Cercada e permeada pelo paganismo, e principalmente o judeu galileu naturalmente olhava mais do que seus compatriotas do sul e precisavam para, vamos dizer assim, os símbolos distintivos mais relevantes ao seu contexto local. Então a Torá, nesse momento, ela vai assumir uma importância renovada nesse território e do próximo, inclusive, da fronteira, conforme você pode ver, que vai adquirir umas funções expressivas dentro dos atributos do próprio segundo templo, tá? Além disso, as características da Torá, inclusive, que mais destacaram foram aquelas voltadas para funcionar especificamente e, obviamente, como delimitador, inclusive, de uma cultura social religiosa, o sábado, as leis dietéticas e a própria circuncisão. Obviamente, essa adesão à Torá era algo ainda muito mais importante com os judeus, tá? Vivendo longe da terra de Israel, entre estrangeiros e entre também pagãos na diáspora. Lá, assim como até na própria Galileia, a vida judaica ela se centralizava na comunidade local, de modo que na sua adoração e nas próprias instituições assumia uma importância significativa que mais perto de Jerusalém acabava ofuscando do templo em si. E aí, se tivéssemos que adivinhar, se tivéssemos que refletir, onde seria mais provável encontrar a violência judaica dirigida a outros judeus que pareciam comprometer a Torá, não deveríamos olhar em primeiro lugar para Jerusalém, mas sim para a Galileia e talvez ainda mais para aquelas regiões da diáspora em que comunidades judaicas se sentiam, certo, ameaçados pelos pagãos locais, e os que viviam nas fronteiras teriam problemas se não mantivesse a cerca ou não tivesse uma estrutura de proteção delimitadora em bom estado. Ok?